tá? Ok. Começando. Olá, queridos associados da ARPEN São Paulo, mais uma vez aqui reunidos para nós adentrarmos em discussões a respeito dos prazos procedimentais, prazos relativos ao registro civil, e mais uma live coordenada aqui pela ARPEN São Paulo. É um prazer termos todos aqui reunidos. Em especial, eu me sinto muito lisonjeada, muito agradecida pelas mentes brilhantes, realmente brilhantes, que participarão hoje desta live. Aqui nós temos o professor doutor José Fernando Simão, doutor Marcelo Salaroli, doutora Andréia Galhardo, doutor Mário Camargo. Só tenho aqui amigos e com os quais posso dizer que são professores, porque alguns um pouco mais velhos, né, Simão? Depois você comenta. Mas só temos amigos e realmente o tema é instigante, sobretudo com a recente edição da Lei 14.010, da qual eu começo dando a palavra a essa participação super especial. Simão, te agradeço demais por ter aceito esse desafio, como sempre. Eu só te coloco, só peço coisas para você participar de última hora, mas você é um cara, é um querido amigo. E uma das mentes brilhantes por trás dessa lei, desse projeto de lei que foi recentemente convertido em lei, e, portanto, passo a palavra. Eu acho, Andréia, alguma coisa mais a complementar seria a palavra direto. Andréia tem uma coisa super relevante a seu respeito, ela fez uma pesquisa a seu respeito. Diga, Andréia, até a livre docência do Simão. Não, eu só queria dizer que eu acho que na atualidade tem talvez nenhuma outra pessoa tão gabaritada para falar sobre o tema hoje, né? O professor Simão tem a livre docência dele justamente sobre tempo e direito civil, prescrição e decadência. Então, realmente foi uma participação extremamente especial e que eu espero resolva aqui, traga as nossas soluções, aquelas que estamos todos procurando. Muito bem-vindo, professor. A palavra é sua, Simão. Obrigada, querido. Te agradeço demais. A Karine, ela é uma amiga do coração de muitos anos. A gente não quer contar a idade, mas já conta. É assim, 30 anos, bom, quase isso, quase 30. Então, a Karine... colegas da faculdade no código de 16. No tempo que nós achávamos que o Brasil só teria aquele código, né, Karine? Que nunca teria outro. Então, a Karine realmente ela é uma querida amiga. E as palavras de elogio são imerecidas, porque, na verdade, ela sabe que a admiração é recíproca. Eu sempre digo que a Karine, das minhas colegas, era a mais inteligente de todas. Então, todas e todos, estou dizendo em todos os gêneros, homens e mulheres. Então, a Karine sempre foi uma aula para a gente, uma querida amiga. Naquele tempo, ela era mais gordinha, eu era mais magrinho, depois a gente trocou, agora ela é uma moça elegante, eu sou gordo, mas essas coisas, o tempo passa e a amizade é a mesma. O Marcelo foi meu aluno quando eu era monitor da professora Tereza, Karine. Nossa professora, Tereza Ancona Lopes. Em 2001, 97, 98, 99, 2000, 2001. Mas ele se formou em 2001, a primeira turma que eu fui monitor. A Andréia é uma primeira turma, é isso mesmo. Oi? É isso mesmo, primeira turma, eu lembro. Nós chegamos a essa conclusão, Simão, de que nós terminamos o 5º ano e ele pegou a professora Tereza Ancona Lopes como professora de Direito Civil. E o Fábio Maria de Matia, querido professor Fábio Maria de Matia. Eu vou te dizer uma coisa, Karine, se o Marcelo esteve lá, eu espero que não tenha estado, ele assistiu a primeira aula que eu dei na vida na São Francisco, que foi sobre histórico da codificação. Se ele estava lá, ele assistiu aquela aula em 97. Bom, a Andréia é uma querida amiga apresentada pela Karine, que já temos dividido algumas tertúlias na ARPEN São Paulo, uma alegria, e o Mário, que eu achava que ele estava no protesto, agora está no Registro Civil, eu não entendo bem onde está o Mário, mas o Mário é praticamente um onipresente e onisciente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque quando organizamos aquele dicionário, com apoio irrestrito do Mário Camargo, tenho que dizer presidente da Noreg. E com o professor Caetano Lagrasta, Mário, eu sempre digo que nós somos muito gratos por vocês terem comprado a iniciativa, com o Zé Carlos também, é esse, Marcelo. Então, muito obrigado pelo apoio que nos deram. Eu não ia participar dessa live. Quando a Karine disse, fala, Simão, eu falei, não falo mais, eu não aguento mais fazer live, são 2 lives por dia, eu tenho 2 pareceres, 4 artigos para acabar, e eu não faço nada, eu só faço live o dia inteiro, não vou fazer live. Daí o Mário me liga no domingo, que é um dia pouco propício para telefonema, foi ontem, mas eu vou dizer que foi domingo só para adorar a pílula.
Domingo, ele me liga e fala assim, Simão, estou com umas dúvidas sobre prescrição e decadência. Parece que você estudou alguma coisinha desse tema. Eu estudei, fiz uma livre docência e tem um livro publicado e sou bastante referenciado. Você não quer conversar um pouco com a gente? Então, Karine, eu voltei atrás porque eu disse assim, eu estou cansado de fazer lives dizendo sempre as mesmas coisas, mas essa é inédita. Eu nunca falei sobre o tema proposto. E o Mário me fez algumas provocações, que evidentemente eu vou dar a palavra a eles, depois eu volto para as minhas ponderações, que me deixaram realmente em dúvida. Eu acho, Mário, que fazia muitos anos que uma categoria jurídica não me deixava em dúvida. E eu só resolvi a dúvida hoje às 4h, e eu vou dividir com vocês por quê. Porque realmente, quando o RJET foi aprovado e sancionado pelo Presidente da República, dia 12, Lei 14.010, e o Zeno Veloso me manda uma mensagem de WhatsApp que era cópia da mensagem de alguém, que eu não sabia que esse alguém era o Mário, mas o Zeno me manda a cópia de uma mensagem perguntando duas coisas para mim. Simão, o RJET suspendeu e impediu a decadência? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o prazo de 90 dias da habilitação matrimonial para que se formalize, efetive o casamento, ele foi suspenso ou impedido por força do RJET? Eu respondi para o Zeno rapidamente as duas. E foi ontem, conversando com o Mário, eu refiz a reflexão que eu estou disposto a dividir com vocês com muita tranquilidade, porque foi talvez a questão mais desafiadora em termos de categoria jurídica que eu tive nesses últimos anos. Então, muito obrigado pelo convite e devolvo a palavra a vocês para que a gente inicie os trabalhos. Professor, na verdade, a gente gostaria de deixá-lo à vontade para trazer as suas reflexões e depois, se o senhor concordar dessa maneira, perguntamos se estarem dúvidas, fazemos as perguntas, pode ser? Tá bom, então tá bom. Professor, você tinha me pedido para eu colocar o texto da lei aqui. Eu vou colocar na tela o texto da lei para a gente encaminhar essas perguntas. Qual lei que você vai colocar? O Código Civil ou o RJET? RJET, artigo 3º, parágrafo 3º. Isso. Parágrafo 2º, né? Porque agora não tem mais parágrafo 3º, né? Foi vetado. Ah, é verdade. O parágrafo 3º virou parágrafo 2º, Mário. O RJET... eu acho que eu me atrapalhei aí. Como o próprio nome diz, eu tenho ele aqui impresso, como o próprio nome diz, ele é um regime jurídico emergencial e transitório. Tem data para começar da publicação, dia 12 de junho, e tem data para terminar, e as datas para terminar variam, mas em regra é a mesma, dia 30 de outubro. Se é um regime emergencial e transitório, ele é emergencial por causa da pandemia e transitório porque passa a pandemia e a norma perde eficácia. Por que, Simão, 30 de outubro? Ainda hoje de manhã o Tartucci e o Bunazar discutimos isso. Porque o legislador é arbitrário e ele escolheu 30 de outubro. Ponto. É bom ou é ruim? Cumpra-se. Mas, Simão, a pandemia pode acabar antes? Pode. Os efeitos da pandemia podem durar mais que 30 de outubro? Pode, mas aqui não tem conversa. É uma data arbitrária. Por que 30 de outubro? Sei lá, será aniversário do avô do senador Anastasia? Se ele sentiu por um influxo espírita que 30 de outubro o mundo renasce? Eu não sei. Mas não interessa também para a nossa live esse debate filosófico. A lei encerra sua vigência dia 30 de outubro. É uma lei temporária, como já foi a Lei Fayot, de 1918, francesa, que lá era interessante, porque ela dizia, a minha duração é do fim da guerra mais 3 meses, não era uma data certa. Acabou a guerra, armistício, 3 meses. Nesse ponto, o artigo 3º vai trazer no caput uma causa de suspensão e impedimento da prescrição, porque fala no caput em prazos prescricionais. Suspensão quer dizer o prazo iniciou o seu fluxo, o seu curso e ele para até 30 de outubro. Quando ele inicia, é um tema que o Mário vai me perguntar mais para frente, quando ele reinicia. Ou, se por acaso o prazo surgiu durante a vigência do RJET, ele não começa a correr. O seu início é após 30 de outubro. Impedir, quer dizer, a prescrição fica no 000, depois de 30 de outubro ela se inicia. Suspender quer dizer, o prazo decorrido continua valendo. E eu começo, após 30 de outubro,
a seguir a contagem. Não volta para o zero, que voltar para o zero é interrupção. Dito isto, quando eu e o Tartúcio Bunazar fizemos nossa proposta de contribuição ao projeto Anastasia, nós entendíamos que realmente o próprio artigo podia dizer os prazos prescricionais e decadenciais. Não precisava ter um parágrafo, mas o parágrafo não atrapalha nada. Ele é um esclarecedor e ele vai dizer: esse artigo se aplica à decadência. Está perfeito. Por que se aplica à decadência? Porque o artigo 207 diz que a distinção eficacial entre prescrição e decadência, eficacial, não conceitual e nem filosófica, é que a decadência, em regra, não para e a prescrição para, quando a lei assim o determinar. A prescrição sofre 3 efeitos: impedimento, suspensão e interrupção. A decadência não. Vírgula, salvo se a lei disser que ela sofre impedimento, interrupção ou suspensão. Aliás, o próprio artigo 208, que está abaixo do 207, vai dizer que não corre a decadência contra incapazes absolutamente. Então, o sistema jurídico brasileiro, nesse ponto, ele é muito simples. A prescrição tem, em regra, os efeitos suspensivos, interruptivos e impeditivos quando ocorridas as hipóteses legais. Interrupção, 202 do Código Civil. Impedimento e suspensão, 197, 198 e 199. A decadência não para, salvo se a lei disser que ela para. E quando diz, ela para, ou para ser interrompida, ou para ser suspensa, ou para ser impedida, nos termos da lei. Só para dar um exemplo claro para vocês. Existe uma causa suspensiva de decadência no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que a decadência para quando eu formulo uma reclamação ao fornecedor e volta a correr da resposta negativa. A lei pode criar suspensão, interrupção ou impedimento. O que faz o RJET? Uma coisa óbvia. O que suspende prescrição, o que impede prescrição, suspende decadência e impede decadência. Afinal, o objetivo do RJET é um só. E aqui começo a teleologia da norma. É não obrigar pessoas que estão confinadas a tomarem providências jurídicas. Olha, providências. Eu não usei os termos técnicos. Providências jurídicas. Ou seja, enquanto meu pai e minha mãe, com 74 anos, estão dentro de casa, não querem ver ninguém por causa de questões de saúde, eles não vão perder pretensões pelo não exercício, que seria a prescrição, e nem perder direitos potestativos pelo não exercício, que seria a decadência. O sistema jurídico olha e fala assim: nesse momento, a saúde pública justifica a sua inércia. A saúde pública justifica que você não faça nada. Porque no conceito de prescrição e decadência, e obrigado, Andréa, por ter citado essa tese, que virou livro pela Atlas e já está praticamente esgotado, eu disse, prescrição e decadência pressupõe, isso aqui é de todo necessário para responder as 2 perguntas que o Mário me fez na sequência. É de todo necessário. Prescrição e decadência pressupõem 2 coisas. Segurança jurídica, para que as coisas não fiquem eternamente em aberto, porque vocês já imaginaram se amanhã um trisneto de um credor do meu trisavô me cobrar por uma dívida do meu trisavô? É uma insegurança jurídica tremenda. Aliás, quem declara renda no Brasil sério, como eu declaro, a gente morre de medo, porque qualquer erro a receita autua. Então, depois de 5 anos, prescrição tributária, eu estou tranquilo. Não por fraude, mas de medo de eu ter feito alguma coisa errada sem saber e ser autuado pela receita. Então, isso dá uma tranquilidade. Mas prescrição e decadência, meus amigos, Karine, Marcelo, André e Mário, tem uma outra questão que é muito importante, que é também uma punição por uma inércia. Você foi desidioso, você foi descuidado, você não foi atrás dos seus direitos. Por isso que eu construí a tese toda, que não vem ao caso para a nossa resposta, sobre início dos prazos, e que os tribunais têm citado à larga. É engraçado quando a gente escreve alguma coisa que às vezes você nem concorda com o tribunal te citando daquele jeito, mas o filho está aí para o mundo, não para o que a gente quer que o filho seja. Então, dito isso, meus 4 queridos amigos, é óbvio que tinha que parar a decadência. Se não parasse a decadência, imaginemos uma hipótese de decadência clara de redimição por vício oculto. Eu preciso correr para o judiciário em tempo de pandemia. Se for prescrição para cobrar aluguel, eu não preciso. Seria uma coisa ilógica à luz da saúde pública e à luz do confinamento. Portanto, dúvida não há. Eu ando debatendo o RJET desde o projeto, com vários civilistas. Nenhum civilista diz diferente do que eu estou dizendo agora. Prescrição e decadência estão suspensas ou impedidas a partir de 12 de julho pela Lei 14.010. 12 de junho pela Lei 14.010 até 30 de outubro. Essa é a primeira pergunta do Mário, que foi aquela pergunta que o Zeno me fez naquele WhatsApp.
A decadência está suspensa e impedida? Está. Aqui não vejo, meus queridos amigos, nenhuma dúvida mesmo. Todos os civilistas têm dito isso já em papel escrito e em palavra falada. Agora, a segunda dúvida do Mário tem a ver com o problema de habilitação matrimonial, que bate exatamente na atividade do registro civil. E aí, Mário, nós estamos discutindo os 90 dias do artigo 1516, parágrafo 1º. Eu quero pedir licença a vocês, até tirei meu codigão aqui, ó, fazer o merchandising, esse é meu, do Tartucci, o Mário já tem 4 no escritório dele, a Karine ainda não, isso estou triste. Eu só vou fazer live agora... Mas tem uma diferença, ele é protesto. Não, eu tenho que falar, ele é protesto, eu sou registradora civil, eu sou gratuidade, manda para mim que eu aceito. Então, Karine, como chegou a segunda edição agora, você vai ganhar, porque quem não chora não mama, e o Mário vai comprar mais 4 da segunda edição. Mas o 1516 do Código Civil, ele vai falar da celebração do casamento, aliás, é um dos artigos que inaugura o livro de família, né? Ele praticamente, 1511 é o primeiro, 1516 está logo ali no início, e ele vai tratar de celebração do casamento e aquela coisa toda, e ele vai dizer assim, eu sempre digo assim, viu, Mário, Marcelo, André e Karine, que é bom ler o código de vez em quando, às vezes, não precisa ler todo dia, né? As pessoas gostam de falar de boa-fé, dignidade da pessoa humana, e ninguém lê Código Civil. O bom é ler o código. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente, ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação. Reparem, o casamento religioso com efeitos civis, eu dou esse exemplo sempre em sala de aula, ele só é religioso na celebração, ele é civil no todo, ele é civil nos requisitos de validade, ele é civil nos requisitos de eficácia, nos fatores de eficácia, ele é civil na habilitação, ele é civil em proclama, ele só é religioso porque, ao invés de o celebrante, no caso de São Paulo, o juiz de paz, em alguns estados ainda o juiz de direito, como Pernambuco, que ainda celebra um casamento. Pernambuco, eu acho, Karine, eu acho que é o último. Eu acho. Não, também, que eu me recordo, parece que é o último que ainda são os magistrados, juízes de carreira. Manaus, o Amazonas, por exemplo, a corregedoria admite o casamento por juiz de direito quando não houver na comarca o juiz de paz. Numa, vamos dizer assim, subsidiariedade do juiz de paz, tá? Mas para dizer o que para vocês? Que esse artigo 1516, parágrafo 1º, ele vai dizer que o casamento é civil para tudo, menos no ato eu vos declaro casado, certo? Então, evidentemente que aqui nós temos 90 dias para levar a registro o casamento, sob pena do quê? De ineficácia. Aliás, aqui, tecnicamente, sem o registro, é como se o casamento nunca tivesse existido. Eu teria até uma ideia de efeitos ex tunc. Apaga o casamento como se ele nunca tivesse existido. O que existiu, no máximo, se presentes os requisitos, foi uma união estável. Se presentes os requisitos. Agora, olha que coisa curiosa. O código admite nova habilitação pós-casamento. Ele admite. Por que ele admite uma nova habilitação pós-casamento? Eu me caso, casamento civil. Habilitação normal, tudo normal, não tem nenhum problema. Eu me caso, casamento religioso. Habilitei, passou 90 dias, não levei a registro. Perdi aquela habilitação. Começa do zero. Ou nunca habilitei, casei no religioso e quero habilitar depois. Eu digo isso, é tão bonito isso. Isso aqui, Karine, Mário, Marcelo e Andréia, decorre de um acordo tácito entre o Estado e a Igreja Católica. Porque em 1891, quando o Estado brasileiro tomou para si o dever de celebrar casamento e esvaziou o casamento religioso, houve uma compensação com o passar do tempo, dizendo o casamento é laico, o casamento não tem nada com religião. Mas nós toleramos, sim, que você, católico, estou falando da época, hoje qualquer religião, case religiosamente e tenha os efeitos civis. Só que vocês vão ter que passar por todos os requisitos do casamento civil. Então, esses 90 dias, perguntou para mim o Mário, esses 90 dias, eles se suspenderam ou se impediram? Porque podemos imaginar também que o casamento já se deu durante a vigência do RJET, daí seria impedimento.
ou que o casamento se deu antes, vamos dizer, uma semana antes do RJET, havia decorrido 8 dias, e de repente veio o RJET e suspendeu os tais 90 dias para habilitação pós-casamento. Então, pós-casamento religioso, pós-celebração religiosa. Então, o Mário me perguntou, Simão, esse prazo de 90 dias do 1516, ele está abrangido ou não pelo RJET? Ele está impedido ou suspenso pelo RJET? Ou não? Esse prazo transcorre normalmente. Eu queria, antes de prosseguir, devolver a palavra para o Mário me dizer o que ele acha desse prazo de 90 dias. Queria ouvir a todos, depois eu falo. Posso pedir um favor? Pessoal, Mário, se a gente puder colocar a imagem de nós 5 e tirar o código, que o pessoal está pedindo para prestar atenção no que está... Isso, perfeito. Fechou. Eu acabei de receber... Assim perfeito. Tá bom? Tá legal? Perfeito. É que eu recebi uma mensagem, eu quero ver a cara de vocês. Maravilha. Vamos lá. Se me permite, professor, queria falar também do 1532, que é o prazo da habilitação. Calma, esse é o mais difícil. Vamos deixar... Esse é o mais difícil, tá bom. Esse é aquele que eu demorei horas para decidir o que era. Vamos falar primeiro desse, que eu acho que é um mais simples. Não é fácil, Mário, mas é de uma lógica mais simples de concluir, tá? Por isso que eu comecei pelo de baixo e não pelo de cima que estava no seu slide. Maravilha. Ó, fui e voltei umas 20 vezes desde sexta-feira. Desde sexta-feira já fui da lógica de que se trata, sim, de um prazo decadencial, porque, afinal, não seria mais possível registrar aquele casamento sem uma nova condição, que seria a nova habilitação. Ah, mas vai poder registrar aquele casamento, que, inclusive, encontrei alguns autores que diriam que não seria decadencial, porque o casamento ainda poderia ser registrado. Mas, se essa pessoa se casasse nesse meio tempo, o casamento jamais poderia ser registrado. Então, poderia ter perdido aí. Se casasse com uma outra pessoa. Então, ele vai... Olha o exemplo do Mário para a gente começar a raciocinar juridicamente, para não ficar chute. Eu me caso com Maria, casamento religioso, não é casamento civil. Não levo a registro no registro civil. E, portanto, não haverá o cumprimento dos 90 dias. Nesse meio tempo, eu me caso com João, casamento homoafetivo. E me caso no registro civil com João. Eu tinha um casamento religioso com Maria, não registrado no registro civil. E me casei num casamento civil com João, registrado no registro civil. Eu sou bígamo? Não, eu não sou bígamo. Porque o casamento religioso com Maria, por direito brasileiro, não é casamento. Ele é, no máximo, uma união estável, se presente os requisitos. É isso que o Mário está trazendo para o debate. E aí, por esse fato, fiquei mais confortável com a opinião de que seria um prazo decadencial. Mas confesso que um pouco naquela posição de estudante, li doutrinadores falando isso. Então, para mim, tá bom, sabe? Andréia, com a palavra. Desculpem aqui. Também, muito no esteio do Mário, nós temos conversado bastante, né? Me parece justamente que esse casamento só poderá ser registrado se todas as condições forem novamente encontradas durante um processo de nova habilitação. Então, aquele direito ao registro que durante 90 dias foi assegurado pelo decurso de prazo deixa efetivamente de existir. Então, também... Fazer uma nota para você? Supondo que eu caso com casamento religioso, passei pela habilitação e tenho 90 dias para levar registro. Daí eu olho para você, André, e falo assim, quer saber do negócio? Eu não estou a fim de registrar esse casamento, não. Eu estudei com o professor Simão, eu sei que se não registrar em 90 dias, isso daqui não vai ser casamento, vai ser união estável. Repare, nós habilitamos, o celebrante religioso celebrou e nós temos que levar 90 dias para o registro. E eu seguro o documento, repare, Andréia, eu seguro o documento e não levo. Você, Andréia, fala, que é isso? O Simão vai me passar a lábia? Eu vou registrar. E pede uma segunda via da certidão de celebração do seu celebrante, da sua religião, e vai ao registro civil registrar. Você consegue ou não consegue registrar isso? Consegue. Não, só se tiver habilitação pré... Bom, no caso da habilitação prévia ainda é vigente. Entendi. Estava feita a habilitação, eu simplesmente peguei... Qualquer um pode portar.
O próprio celebrante pode levar o próprio celebrante envia ou o terceiro, desde que cumpridas as formalidades, que no caso, nas normas dentro dos 90 dias. Sim, dentro dos 90 dias, que foi o que ele comentou no início. Desculpa, me interrompi. Como do Marcelo, eu vou concluir, porque isso aqui é um direito potestativo e sujeito à decadência, e a decadência está interrompida, está suspensa ou impedida pelo RJET, e, portanto, vocês vão ter que demorar o prazo do RJET para esperar esses registros, e daí ver se conta mais 90 dias, se conta o saldo, depender se suspendeu ou não. Vai, Marcelo, fala a sua opinião. Você tem outra, por favor, gostaria de ouvi-lo. Não, a gente fechou questão, né, Simão? E para a prática do cartório, eu vou trazer então um pouco do elemento prático do balcão, né? É uma solução pacificadora essa, né? Atenua os ânimos dos clientes, dos nubentes, facilita a vida deles para que eles ganhem um fôlego para poder trazer ao registro. O cartório não quer fazer uma nova habilitação, submeter os nubentes a um novo procedimento que vai ser visto como burocrático, como querendo empurrar serviço nos nubentes. Então, já tem esse respaldo doutrinário. Agora, com a sua manifestação, então, estamos mais tranquilos ainda. Não consigo achar espaço para uma outra interpretação. Eu só vou concluir de 3 ou 4 pontos. Primeiro que, se vocês entendessem o contrário, vocês estariam dizendo que alguém, num regime pandêmico e confinamento, precisaria cuidar de registro de casamento e não de decadência para anular casamento. Porque a decadência para anular casamento está suspensa e impedida. Que alguém, num regime pandêmico, precisaria correr ao cartório e vocês vão dizer, mas tem registro, tem eletrônico. Não, estou dizendo o homem médio. O homem médio vai pegar a certidão do padre, da paróquia, e tem que ir até o cartório, que ele só chama cartório, se é registro, se é título. Ele vai no cartório levar o papel para registro. É isso que o homem médio faz. Vou ao cartório levar o papel para registro. Não queiram dar nome técnico. Não, Simão, é outra coisa. É isso. Eu pego o papel e vou levar para o cartório. E nós chegamos... Estou quase fazendo um merchan. Que, na verdade, cartório é registro civil, que estamos em todos os municípios, pequenas localidades e assim por diante. Segundo ponto, Marcelo. Olha a insegurança jurídica disso. Eu, com medo de não perder os 90 dias e perder o casamento e começar tudo de novo, preciso me expor a risco? Não me parece uma lógica aceitável num regime pandêmico de suspensão de decadência, que é o prazo mais inexorável, que é o mais violento dos prazos. 3, e aqui dando uma acochambrada, porque a questão não é simples, mas acochambrada, eu estou escrevendo agora o artigo que eu vou publicar semana que vem, e meu tema é só esse, a prescrição de decadência no RJET. E eu já pensei nessa parte. 3, se eu não tratar sob a ótica da decadência, prescrição não é, porque prescrição é o direito a uma prestação, a um dar, fazer ou não fazer. Se decadência não for, esse prazo é um prazo administrativo, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, e que me parece que com mais razão o bom senso indica que se eu não perco o prazo para anular casamento que é de ordem pública, um prazo administrativo não pode ser levado a ferro e fogo, porque a segurança jurídica cede com Grano Salles, que tem prazo para terminar, 30 de outubro, e garante-se uma máxima de saúde pública. Então, a interpretação teleológica do RJET e a interpretação sistemática do RJET, para mim, não deixam, as duas interpretações, dúvida de que esse prazo está suspenso ou impedido, a depender do caso concreto. E digo mais, o registrador, na minha opinião, agora, um dado político, não é técnico, que entender o contrário, vai ter problemas, não só com a classe, como vai ter problemas técnicos, porque a posição dele não encontra respaldo, como disse o Mário, doutrinário forte. Seria uma posição agora de cautela até que se adotasse a tese da decadência suspensa e impedida. Até de cautela. Agora já mais um aconselhamento ao registrador civil que não adote a tese de que o prazo acabou e correu. Maravilha. Podemos falar do 1532 agora? O 1532 ele é um desafio, porque é um dispositivo que eu tinha certeza que estava sujeito a um prazo decadencial. E quando o Zeno me mandou aquela pergunta, que era o copy-paste da mensagem que o Mário mandou para ele, ele fala, o Zeno Toscano, todo sábado, final do dia, nós conversamos. Nós temos uma live nossa, só para bater papo e falar de como está sendo a pandemia e tal. E ele falou para mim no sábado, Simão,
você respondeu de bate-pronto que é decadência, você está certo nisso? Falei, tô. E o Toscano falou, tô, e nós nem evoluímos o tema. Mário, faz um favor, vamos ler o dispositivo para eu dizer o que eu concluí hoje. Porque o Mário, quando falou comigo, deu uma segunda possível leitura para o prazo de 90 dias. Então, vamos dividir essas duas possíveis leituras e eu vou dizer para vocês qual é a minha opinião sobre elas. Vamos lá. A eficácia da habilitação será de 90 dias a contar da data em que foi extraído o certificado. Ou seja, a eficácia, os efeitos, ela perde efeitos após 90 dias. Parte da doutrina pode ler esta situação como termo, não prescrição, não decadência, mas sim termo. Então, eu, como sou super viciado no Código Civil, eu sempre gosto de ler o dispositivo para ver se é termo ou não é. E o artigo do termo, que é, ótimo, perdi o artigo do termo, 120 e pouco, porque a condição está no 121. Já lhes digo, o primeiro artigo que fala do termo. Só para dar uma nota sobre a condição. A condição, considera-se condição a cláusula que derivando exclusivamente da vontade das partes. Exclusivamente da vontade das partes. O primeiro artigo do termo vai dizer que o termo inicial suspende o exercício, mas não impede a aquisição do direito. Termo e condição, tal como alocados no Código Civil, na topologia da parte geral, são elementos volitivos, que decorrem da vontade das partes, que os romanos chamavam de acidentalia negotia, ou elementos acidentais, que afastam os efeitos normais de um negócio jurídico. Derivados da vontade das partes. Me parece que tanto termo quanto condição exigem ou vontade unilateral, como no testamento, ou vontade bi ou plurilateral, como nos contratos. Eu não estou dizendo aqui tá nomear herdeiro a termo, não é isso não. Estou dizendo, dizer, por exemplo, que eu deixo um legado de alimentos por 30 meses para o meu sobrinho Antônio, com um termo final. Não é nomear herdeiro a termo que a lei não permite. É um termo no legado, por exemplo. Ou é uma condição no legado. Deixo alimentos para Antônio se ele não estiver formado em medicina quando eu morrer. É uma condição que vai iniciar o pagamento dos alimentos. Me parece que chamar o prazo de 90 dias de termo não é técnico à luz da ideia de que os elementos acidentais, termo, condição e encargo, nascem da vontade. Por isso que o Código 16 os chamava de elementos acidentais e agora o Código não os chama. Chama de condição, termo e encargo para deixar claro que isso está no âmbito da volatilidade, da vontade das partes. E é por isso que o artigo 185 diz que só se aplica aos atos as regras dos negócios no que couber. E condição, termo e encargo está no negócio jurídico, que é a autorregulamentação da vontade das partes. Me desculpem, não tem nada mais contra a autorregulamentação do que um prazo de 90 dias de eficácia de um documento estatal, que no fundo é isso, é um documento estatal que diz, Simão pode casar com Joana em 90 dias. Passou 90 dias, não casa mais. Não há nada de elemento volitivo aqui para tratar isso como termo, na minha opinião. Não há nada de elemento volitivo para tratar isso como termo, na minha opinião. O problema é, Mário, Andréia, Marcelo e Karine, que também eu, Mário, pensando muito sobre o tema, fiquei pensando, mas o documento produzido pelo Registro Civil, no fundo, em delegação do poder, um documento público produzido por vocês, ele deixa de produzir efeitos em 90 dias. Tanto que a lei fala em perde eficácia, é ineficaz. Bom, se ele é ineficaz, e ele é um documento essencial para permitir a celebração do casamento civil, a não ser naqueles casos de casamento
em eminência de morte, que daí nós vamos ter as regras próprias, mas vamos dizer assim, meus queridos amigos, na normalidade da vida, eu não consigo me casar se não tiver a certidão que me habilite a tanto. Estou falando do casamento civil agora, tem mais nada de religioso, é civil puro. Esse documento, para mim, Mário, Karine, Andréia e Marcelo, ele equivale à habilitação que eu tenho para dirigir, a carta de motorista. Se eu tenho a carta de motorista, eu tenho no direito administrativo o direito a dirigir. Não que eu não posso dirigir sem carta, mas eu vou ter multa e posso até ter o carro apreendido. Uhum. Esse documento, para mim, e eu pensei muito, Mário, depois da nossa conversa, mas pensei muito, ele é um documento de cunho administrativo. Ele não é um documento de cunho civilístico. Ou seja, é um procedimento como outro qualquer para qualquer outra coisa que eu precise dele. Do direito administrativo, da formalidade, do rito. É um documento estatal que me permite o casamento. Porque sem ele eu não caso. Eu posso ter união estável, mas não caso. Então, ele é tecnicamente termo? Certeza que não. Eu lhes garanto que isso não é um termo. Ele é tecnicamente uma situação de decadência? Tenho eu grandes dúvidas se sim, e tenho eu grandes dúvidas se não. Bom, Simão, então você não respondeu nada, né? Veio aqui, tchau, muito obrigado, cai a conexão, eu vou embora e falo agora, prossigam o debate. Mas, Mário, Andréia, Marcelo e Karine, me parece que dar a ele a disciplina da decadência é a única solução jurídica viável. E eu vou dizer por quê. E, portanto, suspender o prazo de 90 dias. Ou impedir, se não começou ainda, o prazo de 90 dias. Porque a habilitação já saiu depois do RJET. Impede. Saiu antes, para dia 12. E por que isso? Porque eu vou partir da seguinte ideia. A decadência é um prazo que existe para exercício de um direito potestativo. E, no fundo, casar é um direito potestativo. Porque eu posso dizer, não quero casar. Ah, mas se você está forçando a barra. Tá bom, a gente tem que dar uma coxambrada. A gente pode não ser exatamente o mais técnico. Agora, reparem na teleologia da norma. O sujeito está em confinamento por uma razão de saúde pública. Ele não perderá o direito de anular o casamento por erro essencial, porque o prazo decadencial da anulatória está impedido ou suspenso, a depender do caso concreto. O sujeito comprou um telefone com vício redibitório. Ele quer desfazer a compra e venda por vício. É no plano de eficácia. Ele pode esperar o fim da pandemia, 30 de outubro, segundo o RJET. O sujeito quer se casar. Ou ele se casa, ou ele perde a habilitação e começa tudo de novo. Essa interpretação, gente, eu digo sempre uma coisa para os meus alunos, e eu quero dividir isso com vocês. O direito civil, ele é muito bom porque ele é muito antigo. Ele é muito bom porque ele não é da moda, como o penal. Cada hora uma coisa é crime, outra hora não é crime. Tributário, então, você tem que ser contador e amigo do Supremo, porque o Supremo hora diz que pode, hora diz que não pode. O civil ele é sólido, ele é histórico, ele é consolidado. Então, Mário, nossa conversa de ontem, duas possíveis leituras. Uma, que o prazo não para. Viável. É um documento administrativo, como uma carta de motorista, não para, o prazo corre. Outra, que o prazo para por semelhança à decadência. Eu ia perguntar para vocês o seguinte, aos quatro, para uma reflexão. José Fernando Simão foi tentar tirar sua carta, renovar sua carta no poupa-tempo da Sé. Quando? Dia 12 de março. Cheguei lá, o senhor olha e fala, vai embora. Sua carta só vence em julho, o senhor é um apressado. Vai embora que eu não vou... Falou assim para mim. Falei, moço, eu viajo muito. Julho eu vou estar na Europa. Eu achei que fosse estar, né? Agora eu vou estar aqui em Moema. Eu vou estar na Europa, eu não vou conseguir renovar essa carta. Por favor, o senhor não entende a norma? É só com 30 dias do vencimento. Se o senhor chegar aqui com a sua passagem, o senhor renova a carta antes. Bom, agora eu estou a 30 dias do vencimento e não consigo renovar, porque está fechado o poupa-tempo. E não consigo fazer o exame médico. E não consigo fazer o exame... E agora eu faço o quê? Eu vou dirigir sem carta. E a polícia vai me parar e vai dizer, o senhor está sem carta? Eu não. Eu tentei. O Estado não me permitiu. É um direito administrativo que tem que entender a pandemia como entende o direito civil. Então, reparem, senhores, para concluir a minha ilação, a interpretação de aplicação de uma decadência, ainda que com algum, viu, Mário, com alguma espremidinha teórica,
ela não é burra, ela não é idiota, ela atende aos interesses das partes e ela atende a uma lógica do RJET. O que não atende a uma lógica do RJET é tratá-la como termo ou tratar como se prazo tivesse corrido. Aliás, mais uma vez agora, numa função quase de conselho aos amigos da classe. É muito mais fácil eles serem punidos se entenderem que o prazo correu do que serem punidos se entenderem que o prazo não correu. O senhor não tem muito mais defesa técnica. Se amanhã alguém disser, mas por que o senhor diz, você lembrou esse casamento? O prazo tinha passado, a começar pelo meu livro. Já é alguma ajuda, que afinal está no tribunal. Mas muito mais lógica defenderem que esse prazo não correu, ou foi impedido, ou foi suspenso, do que a outra. As duas são viáveis. Eu não vou dizer que não seja viável entender que venceu, passou, começa tudo de novo. Mas me parece que faltam argumentos teóricos mais sólidos e a tese de que ele parou tem argumentos teóricos mais sólidos. Mas eu tenho que ser honesto, como sempre sou, quando eu falo. Não é uma decadência, Mário, naquela clássica dos direitos protestativos clássicos. Não dá para dizer assim, ela é óbvia, como eu disse ao Zeno Veloso. Eu tenho até que ligar para o Zeno agora, falar, Zeno, eu fiz a live inteira para pedir desculpas a você, que eu fui tão rápido na resposta que eu não me convenci da minha própria resposta. Simão, posso aproveitar, já que você terminou? Hoje eu tive uma decisão da segunda vara de registros públicos, um caso específico, era isso, ou seja, prorrogou a habilitação, em tese, prorrogou a habilitação para o período de 30 de outubro, só que a parte queria prorrogar até abril do ano que vem, de 2021, ou seja, não só. E a decisão foi confirmando, trata-se de prazo decadencial, já dizendo, trata-se de prazo decadencial, os 90 dias, e, portanto, saiu hoje, eu compartilhei, eu acho que com a Andréia, né, Andréia? Compartilhei contigo a decisão da segunda vara, que é o meu juiz corregedor permanente. Se não houver sigilo, eu queria estar no meu artigo que eu vou publicar. Posso te passar, eu vou perguntar, é um caso prático, mas entre as partes, mas eu falo com... Era só por um Sim, número eu te passo. Eu te passo, é uma decisão que saiu hoje. Uma outra questão que você falou da questão da CNH, nós temos um caso muito específico, a questão da documentação do estrangeiro. Muitas vezes nós temos os casos dos refugiados, que eles têm um período, vamos dizer, o requerimento de visto para permanência no Brasil, ele normalmente costuma ser de 6 meses esse procedimento para regularização, e no site da própria Polícia Federal já consta prorrogado durante o período da pandemia este documento de estadia. Então, muitas vezes nós temos que abrir cartão de firma ou celebrar algum ato, até mesmo vinculado ao registro civil, não ao nascimento em si, mas, por exemplo, uma habilitação de casamento, e nós estamos seguindo, sim, a disposição da Polícia Federal no sentido de que os documentos comprobatórios da permanência estão prorrogados e, portanto, eles não estão ilegal no país, vamos dizer. Mesmo porque, Karine, existe uma máxima do direito, que não é do civil, ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém é compelido ao impossível. E uma pandemia gera impossibilidade. Então, respondendo a vocês agora de maneira franca e sincera, é muito mais fácil justificar que suspendeu e impediu do que o contrário. Vocês precisariam fazer um exercício muito maior para tentar provar o contrário. O que seria uma coisa, no mínimo, estranha, porque eu repito, anulação de casamento, que é direito potestativo e mexe com ordem pública direta, pode ser feita a partir de outubro. E habilitação não, quer dizer, porque ela, entre aspas, vamos falar, caducou, ineficacizou nesses 90 dias. Então, acho que essa resposta, Mário, não é fácil, mas é a mais técnica, é a mais adequada, pensar como se fosse um documento público do Estado vencido, e que o Estado não permite que, nesse momento, eu exerça o direito. Não é porque eu não quero. Eu não posso ser punido pela pandemia nesse momento. Maravilha. E até gostaria de compartilhar um debate que eu, Marcelo e a Andréia tivemos, que é o debate de quem está lá com o umbigo no balcão do cartório. Nós temos uma independência funcional que se baseia em interpretação adequada do direito. E se a interpretação de que se trata de um prazo decadencial, portanto, suspenso, é uma interpretação adequada e que favorece as partes, não vejo por que nós não aplicaríamos essa interpretação, correndo o risco de talvez considerarem que a nossa interpretação não é a mais adequada. E olha, para falar em ser adequado, estamos aqui sustentados na posição do professor Simão e uma série de outros doutrinadores, inclusive específicos da área notarial, da área registral, desculpa, como Serpa Lopes, como Walter Seneviva,
Washington de Barros Monteiro Filho fala a mesma coisa, o Silvio de Salvo Venosa fala a mesma coisa, se não me engano, Milton Paulo de Carvalho Filho fala a mesma coisa, e tem jurisprudência também. Karine citou uma jurisprudência administrativa agora, de que o prazo é decadencial, e outro dia correu num grupo aí de WhatsApp uma decisão do TJ de Minas Gerais, dizendo que esse prazo seria decadencial. Então, nós estamos bastante amparados para tomar essa decisão com bastante segurança, e como disse o Marcelo, é uma decisão que deixa as partes confortáveis, deixa o cartório confortável, evita problema, evita reclamação, e até mais, diria que não é tão grave prorrogar esse prazo, porque se olharmos para a legislação de outros países, o prazo de eficácia da habilitação costuma ser muito mais amplo. 6 o Marcelo meses. levantou da Itália e da Alemanha 6 meses, na França, que é o Código Napoleônico, 1 ano de eficácia, então acho que a gente está bem dentro do prazo, né? Agora, Mário, só uma nota rápida, que a Karine me perguntou. Não vão imaginar os senhores que o procedimento de habilitação está suspenso durante a pandemia, porque eles têm que correr e tem que correr mesmo. Que quem parar a habilitação por causa da pandemia vai tomar punição disciplinar, porque o cartório está trabalhando, tá? Só para deixar claro que eu tenho que ter o documento e posso não casar em 90 dias, mas você tem que produzir o documento nos prazos e nas formas das melhores práticas do cartório do Registro Civil. Isso é uma demanda até, Simão, desculpa, a André estava me passando, vamos pedir para ele falar a respeito dessa questão do prazo, que é um prazo processual em si, a parte da habilitação, e também o prazo para interposição de impedimentos e eventuais causas suspensivas. Então, tá aí, André, ele já sanou a nossa, já falou, já tinha comentado comigo, mas só confirmou novamente. Não, porque o prazo procedimental só se interrompe por decisão como tribunal. Suspende os prazos, ele pode suspender até os prazos, os prazos de vocês. O tribunal pode. Mas e os provimentos? Desculpa, já que você falou, você sabe que questão dos provimentos do CNJ, porque nós temos um provimento, o provimento 93, que prorrogou os prazos em relação à atividade notarial e registral, especificamente do registro civil, até 31/12/2020. Agora, provimento 93, 94 e assim por diante. É razoável que você fale para o cara que propôs o procedimento de habilitação hoje, antes de dezembro, eu não vou dar entrada? Não o procedimento em si, mas os prazos em si. O procedimento eu concordo. Então, repara. Porque hoje nós temos... Eu só acho que foi muito bom, com licença, foi muito bom que o professor Simão falou, porque as pessoas podem se confundir. Imaginando que o prazo de decadência está suspenso, entender que o exercício, o direito de exercer o casamento também estaria, que são coisas completamente diferentes. E aí, professor, eu vou pedir e emendar aqui uma questão prática, que eu tenho certeza que está todo mundo em dúvida. A lei, como o senhor já disse, a gente não sabe por que, escolheu 30 de outubro como termo. 30 de outubro é um sábado, né? Sim. Como é que voltamos a contar os prazos? Que dia esses prazos correm novamente? É uma sexta-feira, desculpe. É uma sexta-feira? Isso. Dia 30 é uma sexta-feira. Eu fui checar aqui na minha agenda, que eu sou muito moderno, a agenda é no iPhone, como vocês podem perceber. Eu tenho uma agenda que chama iPhone, que é isso aqui. Andréia, os prazos começam no dia seguinte, ou seja, isso aqui não é prazo processual que conta em dia útil, como outro dia estava interpretando o prazo de tolerância da Constituição Civil em dia útil. Não, aqui é o prazo de direito material, corre day by day, ou seja, no dia 31, que é um sábado, reinicia-se o prazo para exercício dos direitos. Então, eu também não vejo como jogar para segunda-feira uma questão puramente de direito material. Isso não tem nada de processo, nada de dia útil. Como se a gente não contasse a decadência no fim de semana, ou a prescrição, claro que conta. São dias corridos. Dias corridos é no exato dia seguinte ao fim da suspensão ou do impedimento. Portanto, essa eu acho que também não dá para ter confusão. 31, tudo se reinicia que foi suspenso ou impedido pelo RGET.
falei demais, eu sei que vocês têm outros temas para tratar e agora vocês estão em cima da hora, mas eu agradeço demais a possibilidade de falar com vocês. Simão, deixa eu só te contar uma coisa que esses dias eu estava contando os prazos, né? Que é porque, ou seja, até então a gente tinha um provimento aqui em São Paulo, que era do dia 14/6, que começava a contar o prazo de 90 dias. Eu descobri uma calculadora de dias, então eu fazia todos os deferimentos, até mandei um modelinho para André, os modelinhos contando os prazos. Agora eu vou começar a contar o prazo só a partir do dia 31, certo? A gente acaba aprendendo a fazer essas coisas. Bom, desculpa, gente, eu estou mais falando aqui do que vocês, por favor, falem vocês, meninos. E Andréia? Em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a participação, a sempre brilhante aula e generosidade do professor Simão. Eu acho que as soluções apresentadas são realmente aquelas que beneficiam e interessam às partes, que atendem aos objetivos da ERJET. Então, e também concordo que é muito difícil sustentar uma outra posição e né, se defender numa outra posição, nesse caso concreto, mas agradecer. Obrigado, então. Bom final de live. Até logo. Obrigado. Beijo, obrigada, Simão. Beijo, gente. Obrigada a todos. Muito obrigada, associados, por assistirem. Karine, nós temos um tempinho aqui ainda para continuar. Então, tá, vocês estão eu vou ficar Vamos aqui como correndo. ouvinte, porque vocês é que são as pessoas que conhecem mais o tema, eu estou aqui só como ouvinte de vocês. Tá, olha só, eu acho a gente ficou... É um tema muito difícil, a gente sabia que ia ser, e ficamos com pouco tempo para falar de todas as outras coisas. Então, já vou propor aqui ao vivo, marcarmos uma outra data para conseguir entrar em todos os aspectos que nós tínhamos imaginado em relação a prazos procedimentais e os provimentos do TJ e do CNJ. Mas, então, vamos continuar aqui com a questão do casamento, né? Esgotar a questão do casamento. Os 15 dias que correm para habilitar, estão suspensos, pessoal? Estão em dobro? Alguma coisa a considerar? Como é que vocês veem isso? Coloquei a parte normativa aí para a gente dar uma olhada diante do provimento 16 da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, que tem a previsão, o artigo 1527 do Código Civil fala da publicação dos editais por 15 dias. Isso pode ser contado em dobro, não pode ser contado em dobro, sendo um prazo procedimental, é para ser contado em dobro ou não é para ser contado em dobro. Então, nós temos que analisar isso. O Simão mencionou uma coisa muito interessante, falou, um prazo procedimental pode ser alterado, suspenso, prorrogado por ato do tribunal. Provimento 16 é um ato do tribunal. E aí a Andréia, que tinha alertado a gente para as previsões do provimento 16. Que dizem aí? O que você concluiu, Andréia? Eu entendo que só está dobrado o prazo para serventias que estejam em horário reduzido de atendimento ou em suspensão. E aí, de acordo com aquele plano lá e os critérios que o tribunal fixou. Então, quem está em atendimento normal não tem prazo dobrado. A outra questão importante é que o provimento deixou a critério dos noivos um pedido para dispensa desse prazo em dobro. Mais uma vez, gente, ressaltando que a intenção toda aqui nesse momento é proteger as partes. É o interesse das partes que tem sido almejado em todos esses provimentos do TJ, do CNJ. Então, o prazo dobrado depende da serventia estar em suspensão ou redução de horário e tem essa questão de que as partes podem pedir sua dispensa, né? E aí seriam então, 15 dias normais. Só para a gente sistematizar, olha lá, gente. Segundo o provimento 16, a partir do dia 22, só pode estar em suspensão de atendimento com plantão cidades que estiverem na fase 1 do Plano São Paulo, que pode ser acessado nesse site, sãopaulo.sp.gov.br/plano-sp/. Fase 1 pode ter o plantão. Fase 2 pode ter atendimento reduzido com um mínimo de 4 horas de atendimento. Quem estiver nessa situação pode dobrar o prazo, porém, sempre observando o que a Andréia nos alertou aí, que é a possibilidade de os nubentes, deixa eu voltar aqui só um instantinho, a possibilidade de os nubentes pedirem para que esse prazo não seja contado em dobro, que está lá no artigo 8º,
está aqui na parte final, excluem-se do cômputo em dobro os prazos para as habilitações e os registros de casamento mediante solicitação dos nubentes. Então, só deixando isso claro para o pessoal. E, a meu ver, até jogar essa para o Marcelo, e na conversão da união estável em casamento, que costuma seguir esse prazo da habilitação, seguimos a mesma regra? Penso que sim, Mário. É o mesmo prazo, a mesma natureza, a conversão segue esse mesmo procedimento da habilitação, não tem por que tratar diferente, né? A gente tem que só tomar o cuidado de formalizar esse requerimento dos nubentes de que querem essa dispensa do cômputo em dobro, e esse cuidado que a gente tem que ter também quando vai para outras serventias, né? O edital de fora, quando um dos nubentes não reside na circunscrição, também ter esse cuidado de encaminhar o requerimento dos nubentes da dispensa do cômputo em dobro para que ele possa ter o prazo em 15 dias, como está previsto na lei mesmo, né? Que é um prazo de publicidade, né, de afixação do edital. Né? Quando você lê o Código Civil, ele fala fixará durante 15 dias. Ninguém perde o direito, né, por conta desse prazo. Né? As pessoas podem opor impedimento até a data da celebração do casamento. É um prazo bem procedimental mesmo, não tem grandes dificuldades. Mas aí você levantou uma questão. Precisa publicar o edital. Imaginemos aquelas cidades que não têm jornal de circulação, que publicam o edital somente ali no átrio do cartório, afixam no mural, e que estão fechadas, fazendo o atendimento meramente remoto, o que está permitido. Dá para contar prazo se eu não publiquei edital? Porque se ele está lá dentro do cartório e não publicou em lugar nenhum, não teve publicidade. Então, eu entendo que é necessário cumprir esse requisito de dar publicidade. E aí há duas soluções. Né? Se o cartório está com as portas fechadas, poderiam afixar do lado de fora do cartório, mas se a cidade está assim, tão drasticamente fechada, em lockdown, existe também a publicação pelo e-proclamas, que ela atenderia a finalidade da norma de você dar publicidade ao edital. Né? Tá todo mundo conectado, a gente está vivendo aqui em lives, em redes, e isso atende o Código Civil, que é dar publicidade para poder começar a contar o prazo. Né? Posso fazer uma pergunta agora para a Andréia, ainda agora resgatando uma coisa que o Simão falou? Se a gente vai prorrogar esse prazo de habilitação, imaginemos que uma pessoa de 69 anos veio ao seu cartório e fez a habilitação para se casar. Está suspenso, ela vai fazer 70 anos dia 8 de outubro. E vai falar, não, está válido, vou casar lá na frente. Com 70 anos, o regime que era da comunhão parcial vai ser obrigatoriamente da separação de bens. Total. O que fazer? Alertar os noivos. É o nosso dever informar das consequências do adiamento. Eu penso que não tem como fugir, foi o que nós já conversamos, né, gente? Pessoal, talvez caia a live, se cair a gente já agradece aqui, mas só para fechar a ideia, é importante prestar atenção nesse caso e alertar os noivos dessa consequência pelo adiamento do casamento. Todos concordam, meninos? Sim. Mesmo que depois, judicialmente ou administrativamente, venham a entender que o casamento foi feito com regime declarado na habilitação, o importante é que se alerte os noivos nesse momento. Gostaria de, junto com o Marcelo, falar que na próxima edição nós teremos uma coautora de peso, que sabe muito de registro civil, que é a Andréia. Obrigado, Andréia. É um prazer Obrigado imenso, por ter uma aceitado responsabilidade. o convite. É um prazer imenso, é uma honra e uma enorme responsabilidade. Então, pessoal, a gente tinha outras coisas que a gente queria falar, a gente estava preparado para falar sobre os prazos em geral. Vamos aqui pensar em marcar uma outra data para os temas que não tivemos tempo de abordar e para as perguntas que eventualmente não conseguimos responder. Agradecer mais uma vez Marcelo, Mário, professor Simão, a Karine também pediu licença, não conseguiu, teve um problema técnico, não conseguiu voltar aqui para fechar a reunião. Então, em nome dela, eu fecho, agradecendo a todos, agradecendo a participação e presença de todos vocês. Um abraço, bom descanso, boa noite. Igualmente, um abraço, bom descanso e boa noite. Boa noite, obrigado, gente.